você. Saudade de você. Rádio Unaerp. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Muito bem, de volta aqui na programação da Rádio Unaerp. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o empreendedor Antônio Carlos da Freiria. Ele que vai lançar amanhã, aqui na Feira do Livro, amanhã, dia 10 de junho, às 9 da manhã, ele vai lançar o livro O Simples Bem Feito. E ele vai contar um pouquinho pra gente aqui nos nossos estúdios, um pouquinho desse livro, certo? Obrigado, Antônio, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar com o seu público aí da Rádio Unaerp. E vamos discutir um pouquinho sobre o que está, a teses que estão nesse livro aí. O Antônio, ele que é empreendedor e dono da sorveteria Vanessa. Isso. Muito bem. E aí, todo empreendedor, ele procura, tem que se virar, né? Tem que fazer ali um sacrifício e acaba enxergando caminhos. Isso. Diante de cada caminhos problema, bons, né? A gente procura encontrar soluções. E foi isso que eu coloquei no livro, em cada capítulo desse. Então, a gente levanta questões que devem ser melhoradas e, junto com isso, também dá algumas opiniões e algumas sugestões de melhoria. Tem até aqui o subtítulo, né? O título do livro é O Simples Bem Feito, e o subtítulo Sugestões de um Empreendedor para Descomplicar a Gestão Pública. E aí você começa falando ali do meio ambiente, a questão da reciclagem. Fala um pouquinho pra gente. Na questão do meio ambiente, tem uma tese que a gente levanta que é o seguinte: o poder público hoje paga para não reciclar. E o que significa isso? Veja bem, a gente tem ali 1 tonelada de papelão, plástico e outras coisas mais na rua. O caminhão passa, coleta essa 1 tonelada e leva para o aterro. A prefeitura paga o caminhão para levar um produto inadequado, que poderia ser reciclado, para o aterro. E paga o aterro para armazenar por milhões de anos. Meia hora antes, passou o reciclador. Pegou essa 1 tonelada e levou para vender. Trabalhou de graça para o município. Exatamente. E então, a gente nem sabe que destino que vai ter, né, esse material lá no lixão. Se vai ser separado ou não. Vai ficar armazenado por milhões de anos, causando os problemas futuros para a gente. Então, o que a gente propõe no capítulo meio ambiente? Que esse material que o reciclador tira da rua, ele seja pago, a prefeitura paga como coleta pública também para o reciclador. Que é a gente conhece, né, vulgarmente como catador, né? Que a gente ressignifica o nome dele no livro para reciclador. E essa pessoa tem uma função importantíssima, né? Imagina, sem dúvida, se não tivesse essas pessoas e que ganham o peso, né, do material reciclado. São muito mal remunerados. Ele é tão baixinho, né? O peso de um papelão de papel, e eles vivem disso. Então, você propõe essa melhoria, né? Melhoria. Então, que a prefeitura passe a pagar por coleta pública o reciclador. No capítulo meio ambiente também a gente propõe um drive-thru para a coleta de lixo reciclável e também outros materiais como lâmpadas, garrafas. E que a indústria, que tem obrigação por lei de recolher pela logística reversa esse material, financie esses drive-thru para que ali seja depositado lâmpadas. Bacana, isso é legal. Folha. Isso é diferente. Sem dúvida. Então o livro sempre tem essas inovações de solução. O empreendedorismo traz isso, né? Vocês estão sempre aí procurando ideias novas, né? E aí, quando tem alguma coisa nova, tem que correr ali. Dá um estalo e a gente vê uma possibilidade. Inclusive, continuando no capítulo meio ambiente, que é um capítulo que está muito, muito bonito, muito gostoso de ler. A gente também trabalha o cuidar das praças. Veja bem, hoje a prefeitura paga alguma empresa para ir lá roçar e limpar a praça de vez em quando. O que a gente propõe? Que esse mesmo valor, até um pouco menos, seja destinado a uma associação de bairro ao entorno da praça, e essa associação passa a gerir o cuidado com a praça de acordo com algumas diretrizes da prefeitura. E nessa praça será feita uma horta comunitária, um local de compostagem de lixo orgânico da própria comunidade e um centro de convivência entre crianças, idosos de várias idades, né? E isso tem uma interação maior que vai ajudar na educação das crianças também do bairro.
Então essas são as propostas que a gente tem no meio ambiente ali. Muito legal. E aí na sequência, empreendedorismo. Aí você tá em casa, né? Aí eu estou em casa, né? O empreendedorismo a gente contesta uma tese da ONU que muito se usa, né, no ensino do empreendedorismo, que são as 10 características do empreendedor. Então a gente vê que quer fazer com que o empreendedor tenha uma característica que talvez não seja dele. E aí eu separo empreendedor e gestor. Sim. Algumas características são de empreendedor. Exemplo, iniciativa, empreendedor. Liderança, empreendedor. Mas o correr risco calculado é no gestor. Exigência de qualidade e eficiência, gestor. Comprometimento, gestor. Busca de informação, empreendedor e gestor. Sim. Estabelecimento de metas, gestor. Planejamento e monitoramento sistemático, gestor. Persuasão e rede de contatos, empreendedor. Independência e autoconfiança, empreendedor. E aí o que eu coloco aqui de inovação? A partir do momento que você saiba se você é empreendedor ou gestor, e você fortalece as suas características e encontre numa parceria para gerir a empresa, empreendedor com gestor, gestor com empreendedor, o índice de mortalidade das empresas vai diminuir muito. Sim. Por quê? O empreendedor é aquele que vê o time do negócio, vê o time da oportunidade, ele arrisca, vai atrás e faz acontecer. Já o gestor é aquele que coloca todo o planejamento numa planilha Excel, prevê as possibilidades de os erro, gastos, os tudo, gastos, né? Tudo. Para que o empreendedor não corra risco e a empresa possa durar além do tempo que... Aguentar o mercado, né? Vamos sem dizer dúvida assim. alguma. Muito bem. Aí na sequência, você fala um pouquinho da educação, você traz alguma inovação, como é que é? Como é que tá esse capítulo? Sem dúvida. A educação está um capítulo muito bonito, né? Ele começa como educar para a vida, né? Que essa é uma proposta. Mas a inovação que a gente traz ali é o seguinte, isso é pensamento de empreendedor também. Hoje, o secretário da Educação emite uma ordem lá em cima que vem para as regionais, que vem para a diretoria de ensino, que vem para diretores da escola e até chegar aos professores. Ótimo. O governo, ele continua sendo o gestor da educação. Porém, a administração da escola, ela tem que ter uma autonomia maior. Eu fiz uma comparação como acontece com a USP, só que no caso de uma universidade. Então, que o dinheiro venha para ser gerido dentro da escola. Sim. Exemplo, cada pai, ele, ao matricular o filho, como se tivesse um vale educação, e o governo vai disponibilizando esse valor mensalmente para a escola, que vai pagar seus professores, Sim. comprar o alimento para a merenda da escola, fazer as pequenas reformas e chamar a participação através de uma associação dos pais, alunos, mestre, professor, e todos eles juntos vão gerir esses recursos. Sim. E aí o que eu vejo? Que o aluno vai estar mais interagido, mais dentro da escola, que ele vai começar a perceber que a escola é sua. Sim. Hoje, a gente vê o vandalismo na escola às vezes, que triste as notícias que aparecem, porque o aluno não se sente dono daquele espaço. E ele se revolta contra aquele espaço. Então, a inovação nesse capítulo é trazer a gestão para dentro da escola. Não só a gestão dos processos, mas gestão financeira também. E aí no comecinho você falou a questão dos recursos, né? Você defende então talvez uma descentralização, né, dos recursos? Descentralização total. Exatamente. Veja bem, a gente tem um piso que se paga para o professor. Ótimo. Mas se o professor ele tem uma didática que o mercado, o setor privado vai buscar ele e tirar ele da escola pública. Não poderia a escola pública cobrir essa oferta através dos recursos já disponíveis ou fazer quermesse, fazer outras atividades que a comunidade se envolva para segurar esse professor, esse talento dentro da própria escola? Essa é a descentralização. Desde a gente balizar todos no mesmo nível, quebrar esse paradigma e começar a pagar diferenciais para professores que o mercado privado poderá tirar da escola pública. Esse então um pouquinho aí do capítulo educação. E aí na sequência saúde, um panorama que você fez aí. Interessante, né?
Ainda no capítulo de educação, a gente termina o capítulo falando teoria versus realidade. Olha que interessante. É. A escola faz todo um esforço para educar o aluno a assumir atitudes produtivas na sua vida e a coletividade. O ensina, por exemplo, a reciclar, jogar o lixo no lugar certo, preservar o mobiliário da escola, assumir hábitos de higiene e limpeza pessoal e também de organização, guardar brinquedos, zelar por seus pertences, tal. Porém, quando o aluno deixa aquele espaço da escola, ele se depara com esgoto a céu aberto, escorrendo pelo meio da rua, com entulho, lixo e mato na calçada, praça desorganizada e vandalizada. Como esse aluno poderá acreditar numa educação que prega uma teoria diferente da realidade? Então a gente chama atenção aqui para o poder público a responsabilidade em dar exemplos positivos para esse aluno, porque é essa imagem que ele vai levar para a vida futura. Quando ele tiver família, quando ele tiver uma empresa, quando ele estiver trabalhando. Ou ele leva uma imagem de desorganização, ou leva uma imagem mais produtiva, que é a que a gente coloca aqui no livro. Muito bem, Antônio. Olha, eu vou deixar o pessoal curioso com o capítulo de economia e reforma política, e eu quero, pra gente finalizar, que você fale um pouquinho do capítulo da reforma da Previdência. Ótimo. O que você trouxe no livro pra gente finalizar? Primeiro que eu questiono é o seguinte, esses 180 bi que querem economizar com a Previdência, concordo que a gente tem que tirar privilégios, sim, tem que fazer economia, sim, tudo que há de errado tem que ser mudado. Mas eu faço uma comparação com os 300 bi que a gente rasga com os juros. E ninguém fala dos 300 bi dos juros. Não consigo entender nem a imprensa, nem o governo, ninguém questiona isso. Não seria mais viável a gente ter uma economia mais propícia a juros mais baixos e economizasse ali 150 bi de juro ano? Outra coisa, esse dinheiro da Previdência, ele circula no comércio, né? Sim. Então, o aposentado passa, recebe e sai gastando no comércio, que gera renda, gera imposto novamente. O dinheiro dos juros, ele vai embora para o mercado financeiro. Ele não vira dinheiro no comércio, na indústria, novamente, não gera imposto novamente. Então, a inovação nessa questão da Previdência é, primeiro, questionar o prejuízo da Previdência em relação ao que a gente rasga de juros. E outra também, eu faço uma inovação que é o seguinte, uma outra possibilidade de aposentadoria de uma maneira crescente. Exemplo, uma pessoa com 60 anos que já tenha o tempo para aposentar, ele começaria recebendo 50%. Sim. Aos 65, 75%. Aos 70, 100%. Porém, aos 75, 125%. Ele passaria a receber um bônus na idade que ele mais precisa. A questão da idade e dos percentuais é uma sugestão do caminho. Os técnicos que devem mensurar isso da maneira correta. Exatamente. Mas o caminho que eu acho seria melhor é esse. Por enquanto, o que a gente tem que fazer é aguardar, que para mim ainda vem muita tramitação ainda lá em Brasília. Vamos aguardar, esperançosos de que vamos chegar a uma conclusão que ajude a todos, né? Exatamente. Antônio Carlos, então, da Freiria, está com o livro O Simples Bem Feito, Sugestões de um Empreendedor para Descomplicar a Gestão Pública. Ele vai lançar o livro amanhã, às 9 da manhã, certo, Antônio? Às 9 da manhã, aqui no Palace, no primeiro andar. A gente espera por um café delicioso aí e uma manhã de autógrafos. Muito bem, então, obrigado pela presença. Eu que agradeço o seu público e a oportunidade aí. Muito bem, então, Antônio Carlos da Freiria, lançando amanhã, dia 10 de junho, aqui na 19ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, o seu livro O Simples Bem Feito. Ouça a Rádio Naerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Naerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. A Rádio Naerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Você ouve Rádio Unaerp. Rádio Unaerp.